Sejam bem-vindos a mais um vídeo do culto infantil. Estamos aprendendo a imitar Jesus e nos vídeos anteriores vimos que devemos ser santos e que devemos obedecer aos nossos pais, assim como Jesus. Estão prontos para o nosso vídeo de hoje? Vocês sabem o nome do inimigo de Jesus? O seu nome é Satanás, também conhecido como Diabo, Lúcifer, Maligno, Tentador, Príncipe deste mundo, entre outros nomes. E vocês sabem o que o inimigo fez? Ele fez Jesus sofrer tentando-o. Satanás queria que Jesus pecasse, mas Jesus não pecou. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, fala: E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Esse versículo nos diz que Jesus sabe como nos sentimos quando somos tentados a pecar. Jesus quer que você seja vencedor como Ele foi. Este é o assunto do nosso culto infantil de hoje, vencendo a tentação. Muito tempo atrás, quando Jesus estava aqui no mundo, ele foi a um lugar deserto e ficou lá 40 dias fazendo jejum e orando. Vocês sabem o que é jejum? Jejuar é ficar sem comer nadinha. Já imaginaram ficar sem comer nem beber durante muitos dias? Vocês aguentariam? Mas Jesus fez isso para ficar bem pertinho de Deus, conversando e ouvindo o que Ele tinha a lhe dizer. Depois que já fazia 40 dias que Jesus estava ali, falando com Deus em oração, ele sentiu muita fome. Foi então que algo terrível aconteceu. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, mandado ao mundo para morrer na cruz e salvar a todos que nele crescem. Mas o diabo não ficou contente com esse plano. Por isso, resolveu ir até Jesus para tentá-lo a pecar e não cumprir o que Deus planejou. Satanás, vendo que Jesus estava enfraquecido e com fome, chegou perto dele e o tentou, dizendo: Se você é filho de Deus, então manda essas pedras virarem pão. Será que Jesus transformou as pedras em pão? Não! No mesmo instante, Jesus respondeu: Não só de pão vive o homem, mas daquilo que Deus diz. Ele mostrou a Satanás que preferia obedecer a Deus. Foi desta maneira que Jesus venceu a tentação, falando a palavra de Deus e mostrando que a conhecia muito bem. Vocês sabem qual versículo que Jesus falou? Jesus falou o texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e diz assim: Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Viram como é importante a gente memorizar os versículos da Bíblia? Ela nos ensina como devemos nos comportar quando somos tentados a obedecer a Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, o tentador a todo instante procura nos levar a pecar. Por isso, memorize versículos que vão ajudar você quando for tentado a desobedecer aos mandamentos de Deus. Aprenda, creia e use a palavra de Deus como Jesus creu e a usou contra o diabo, e você também será vencedor como ele. Em seguida, Satanás levou Jesus ao topo do templo e disse: Se você é filho de Deus, então pule. A Bíblia diz que os anjos de Deus o salvarão. O inimigo tentou Jesus falando uma parte do Salmos 91, que diz assim: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Satanás queria enganar Jesus usando a palavra de Deus de forma errada.
Porque se Jesus tivesse pulado do alto do templo e ordenado a seus anjos que o ajudassem, é claro que os anjos lhe obedeceriam. Mas esse não era o plano de Deus. O que Deus havia prometido é que Jesus viria ao mundo, sofreria numa cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. O diabo estava tentando novamente mudar o plano de Deus. Porém, Jesus usou a palavra de Deus em sua segunda resposta. Também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Jesus venceu a tentação pela segunda vez, usando a palavra de Deus. Ele estava falando um trecho de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Mais uma vez, você está vendo como a palavra de Deus é poderosa para te defender quando você for tentado a desobedecer ao Senhor. Na Bíblia está escrito tudo o que Deus quer que você faça. Por isso, passe mais momentos em seu quarto lendo a Bíblia, pois ela é um livro muito especial. Quanto mais você guardar a palavra de Deus em seu coração, mais o pecado estará longe de você. Apesar de ter sido derrotado por 2 vezes, Satanás não desistiu. Pela terceira vez, o inimigo tentou Jesus. Ele levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou todos os reinos e as riquezas do mundo. E disse: isso tudo pode ser seu, se você se ajoelhar e me adorar. Então Jesus disse: vá embora, Satanás. Então Jesus citou mais uma vez a palavra de Deus, dizendo: porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Satanás finalmente saiu derrotado da presença de Jesus, mas ele não desistiu e em outros momentos voltou a tentar Jesus e sempre venceu a tentação. Fique esperto quando alguém lhe disser que não tem problema adorar imagens, pois a Bíblia não ensina assim. Deus, em sua palavra, nos ensina que não podemos adorar imagens. Só a Ele devemos adorar. Satanás não quer que você adore a Deus, por isso esteja atento. Adore somente a Deus para vencer o tentador quando ele quiser te afastar de Deus. Jesus deu um exemplo maravilhoso para nós de como vencer as tentações. Hoje, há muitas coisas que Satanás usa para tentar te afastar do que Deus preparou para a sua vida. Um exemplo é a televisão, pois muitas vezes ela ensina coisas que Deus não quer que você faça. Por isso, tenha cuidado com os desenhos, séries e canais do YouTube que você assiste. Procure sempre escolher bons vídeos, músicas, jogos e desenhos. Lembre-se sempre de seguir o exemplo de Jesus, que orava e conhecia a palavra de Deus e a usou para vencer a tentação. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu vejo você na semana que vem.